Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é uma temática que vem me fascinando por muito tempo, que é o seguinte, eu vejo uns estudos, eu vejo umas coisas, e isso sempre me deixa cabreiro, que é o seguinte. A gente vive numa sociedade majoritariamente monogâmica, né? Nessa estrutura, vamos dizer assim, padrão de um homem e uma mulher que constituem família, etc, etc e tal. Eu vi um estudo, que eu não sei se é certo, eu nem sei, foi um cara falando em algum vídeo que eu assisti, que existe uma diferença entre... lógico, né? Eu estou generalizando para só ilustrar. Mas existe uma diferença entre o homem e a mulher em relação ao ponto de vista sexual, que a mulher ela tem, como se fosse assim, 80% desse desejo sexual da mulher, ou desse approach da mulher em relação à sexualidade, vamos dizer assim, seja em relação à reprodução. E 20% ali de reprodução, né? E proteção da espécie, essas coisas todas estão envolvidas. 20% ali, vamos dizer, não sei se era essa palavra que o cara usou, mas vamos dizer prazer ou, sei lá, orgasmo, sei lá. E o homem era o inverso, né? 80% prazer, ou, sei lá, e 20% reprodução e prole, etc e tal. Não sei se isso é verdade ou não, aí você pode me dizer, mas se for, não causa um choque direto? Porque, por exemplo, só um outro exemplo para ilustrar isso. Eu fiz teatro. E, cara, eu tinha um amigo gay que ele, quando fez 1 ano de namoro, ele deu uma festa. Eu falei, cara, por que você deu uma festa 1 ano de namoro? Que coisa esquisita. Ele falou, no mundo gay isso é bodas de ouro. Eu achei muito engraçado tal, porque realmente entendi que ali, na cabeça dele, ou pelo menos ele estava tentando me dizer que os relacionamentos eram mais fugazes e tal. E as meninas que eram homoafetivas, era meio que ao contrário, no sentido assim, que a gente zoava que, ó, segundo encontro, vamos morar junto, porque já apaixonamos, vamos morar junto. Que rolava uma coisa muito mais rápida de engatar um relacionamento a longo prazo e tal. Então, essa pergunta, existe mesmo essa diferença de approach em relação ao relacionamento, sexualidade, etc? O nosso corpo biológico, ele é um corpo programado para procriação, para perpetuação da espécie, tá? Então, a mulher, ela tem um período fértil. Ela nasce com os óvulos que ela vai passar todo o período fértil dela. Chega ali na menopausa, ela não ovula mais, ela não tem mais óvulo. Então, a mulher, ela tem um período, né, para poder engravidar. Quando ela está grávida, ela não engravida de novo, porque ela tem que manter aquele desenvolvimento do bebê. Então, tem essa coisa da ocitocina logo que o bebê nasce, para proteger, que é o carinho, é o hold, né? É o colo. O homem, ele produz todos os dias, até morrer, espermatozoide. Diminui a quantidade, fica mais fraquinho, diminui o jato, mas ele continua reproduzindo. Um homem de 70 anos pode engravidar a mulher tranquilamente. Tá? Isso do ponto de vista biológico. Quando a gente fala do orgasmo, né, na mulher, a mulher ela tem um período fértil, que, teoricamente, eu estou falando assim do ponto de vista teórico, estatística, claro que isso muda, né, porque nós somos seres pensantes, racionais. O período que a mulher tem um desejo espontâneo é quando ela está no período fértil. Por quê? Porque a gente tem testosterona também, em menor quantidade. O homem é pura testosterona ao longo do mês. Por isso que a gente oscila também. Então, tem a TPM, né? Tem aquele período que a mulher se sente mais gostosona, está mais sedutora, porque ela entrou no período fértil, aumentou ali a testosterona e aí ela vai em busca da presa, né? Que é o corpo biológico pedindo para ser, né? Fecundado. Então, falando biologicamente, ok? Tudo bem até aí? Certo. Então, aí o que a gente ouve? Porque o homem é pura, né? É o instinto, porque isso é da biologia. E aí o homem, por isso que ele trai mais, porque ele precisa copular mais fêmeas, porque ele precisa espalhar a semente dele, porque... Então, isso é a biologia. A mulher também tem. Então,
partir do momento que nós somos seres racionais e a gente opta por ficar monogamicamente, só existe a história de as relações monogâmicas, ou as bigamias e tudo mais, porque existe o casamento, né? Então, essa coisa do casamento, ele traz um formato que hoje isso também tem sido muito questionado, né? Porque a gente vê uma mudança no comportamento, principalmente da moçada que está chegando aí, né? De querer relações abertas, de não querer essa coisa monogâmica, né? De viver o trisal, poliamor, enfim, as várias formas de amar. Então tem toda uma questão biológica, mas a partir do momento que a gente é um ser racional, a gente escolhe, né? A gente tem essa capacidade de escolher. Então, se eu escolho um formato monogâmico e eu tenho um contrato monogâmico com essa pessoa, eu tenho que me esforçar um pouquinho, mesmo que o capim do vizinho seja mais verdinho, né? Eu tenho que focar nessa minha relação aqui. Ou eu abro, e tem pessoas que não se adaptam. Então, a pessoa ela tem que sacar também. Pô, eu não vou me adaptar. Eu quero muito ter alguém, mas eu não quero ter um alguém só. Eu quero ter muitos alguéns. Né? Eu quero viver com outras pessoas. Ok, então você vai em busca disso e vai ser feliz. Porque é muito ruim quando um casal estabelece uma relação monogâmica e tem esse contrato ali, de que uma das partes rompe com isso e a outra parte vem a saber, né? É muito sofrimento. É sofrimento para quem está pulando a cerca, porque fala, pô, tô indo, né? Tem a culpa, tem uma série de coisas envolvidas. E muito sofrimento para aquela outra parte que está sendo traída. Então, isso é uma questão de conversar, sentar e a própria pessoa perceber qual que é a praia dela, né? Mas, de fato, é uma convenção social sempre, né? E isso influencia. Tipo assim, na real, o que impede essas coisas de acontecer sempre é a convenção social, porque o desejo natural realmente seria... o instinto natural seria todo mundo, né? Todo mundo. Então, justifica muito do homem, né? Que é testosterona, que, né, a mulher ela tem um período, isso e aquilo. Mas se a gente pensar a mulher no período fértil, já pensou? Porque aí é a coisa do machismo também, né? Que ainda impera ainda. Por mais que a gente fale, por mais que as mulheres tenham conquistado e vêm conquistando muito espaço, a gente ainda vive muito, né? A sombra do machismo. Mas você já imaginou a mulher no período fértil? Ela também poderia sair caçando. Sim. Já pensou? Aí chega lá os amigos do futebol para fazer um churrasco em casa. A mulher no período fértil ela vai mirar naquele tipo macho alfa, rostão quadrado, atacante, né? O tipo, entendeu? Aí ela lá pro canto, dá uma trepada com o cara e pronto, né? E com vários outros, porque ela está no período fértil. Então, imagina isso. Nossa, como assim a mulher? Que horror. Agora, se imaginar o homem, o homem pode. Né? Então... Mas essa é uma dúvida que a gente até no episódio sobre Clube da Luta, que a gente estava falando sobre a influência da publicidade, da televisão, enfim, a influência da mídia, se isso molda o nosso jeito de se atrair pelas outras pessoas. E aí a gente entrou numa discussão aqui, até, né, com o Petri, que ele dizia que é natural do ser humano buscar, né, o macho alfa, no caso, né, o cara mais fortão, então o cara que seria um bom reprodutor, Sim. que daria bons genes, né, para sua prole. E defenderiam a prole, E defenderia a prole. Teria mais chance de sobreviver. Só que com a sociedade mudando, os valores mudando, hoje em dia, se você for analisar o cara que é o bom para você ter uma família, já não é mais, às vezes, o cara fortão, mas sim o cara que tem um bom emprego, o cara responsável, que tem uma cabeça estável. Então é o seguinte, muda o desejo, muda a forma de pensar, é isso que define, ou a natureza realmente é buscar o físico? Ou nunca foi o físico, sempre foi, de certa forma, algum tipo de status. É porque naquela época o status da força física era o que imperava. Isso muda, né? Isso muda com a época, com a cultura, é claro, a gente está falando de biologia, né? Mas isso também vai mudando, a gente é influenciado. Hoje, por exemplo, a gente usa perfume. E antes não era perfume, era o cheirinho natural, né?
Então, a forma de contato era o cheiro, porque nós éramos, a gente andava de 4, então era cheirando mesmo. Agora a gente é visual, porque a gente ficou bípede, né? Então o nosso não é mais, e se cheirar e tiver com cheirinho de sovaco, né, de CC, você já vai torcer o nariz. Então a gente muda, né, com a época. E, obviamente, que aí isso também, porque aí você traz para o racional. Pô, o cara tem um bom emprego, o cara é baixinho, não é nada do macho alfa, né? É baixinho, redondinho, totalmente fora do formatão do macho alfa, que é o carão quadrado, né? Tanquinho, fortão, musculoso, alto. Então, você fala, não, aquele ali vai ser bom, porque vai trazer proteção, vai trazer conforto. Então, tem a coisa do racional funcionando também. Então, essa discussão é muito importante, que na minha cabeça é sempre confusa, que na verdade a gente fica aqui falando e a real que a gente está tentando descobrir, ou definir, sei lá, é o que é imposição social, o que é biológico. Por exemplo, esse negócio que você falou da moça lá, vai pegar o lateral do Ituano, que tá dando mole ali, pá, não sei o quê. Os lateral de Sorocaba, o você marido sabe dela é que deu merda isso reserva. aí lá, Cidade Alerta, lateral de Sorocaba, não foi? Não sei lá. Tem uma história isso. Mas a questão para mim é o seguinte, eu ouvi falar isso e eu achei que racionalmente faz sentido, não sei se é verdade, mas faz sentido, que a mulher ela é mais seletiva com os próprios parceiros, porque, em termos de natureza, né? Ela teria que arcar com a consequência de 9 meses caso esse cara que ela resolveu copular resolva dar no pé ou resolva sair fora, comprar um cigarro, sumir, etc. E tal. Então, essa seletividade da mulher tem muito a ver com a consequência não racional da possibilidade de uma gravidez, lógico, que vem de uma época que não existia anticoncepcional, né? E o homem, por sua vez, é que nem você falou que é esse grande espalhador de sementes, né? O grande semeador, ele teria 2 tipos de mulher que ele iria atrás. Que no populacho seria a mulher que ele quer fazer conchinha e a mulher que ele quer transar e nunca mais ver essa pessoa na vida dele. Que é a pessoa que ele quer a prole como dele e que ele quer criar e a prole que ele precisa espalhar as sementes dele ou a genética dele por aí. Isso faz algum sentido ou isso é uma grandíssima groselha que eu acreditei por um tempo aí? Então, se a gente pensar do ponto de vista biológico, a mulher também, depois que ganha o bebê, ela pode ir em busca, né? Ela vai ter outros períodos férteis até entrar na menopausa. Quando a gente fala, a gente tem uma evolução do cérebro, né? A questão dos 3 cérebros, o reptiliano, o neocórtex e o córtex, se eu não me engano. Então, esse desenvolvimento também, quando a gente entra na racionalidade, isso muda, né? Porque, como eu falei, tem aquela que você quer copular e espalhar a sua semente e nunca mais olhar, então você vai ter que racionalizar, vale a pena? Né? Por quê? Porque o ser humano, ele é atravessado, ele não é só biológico, eu não posso trazer só a biologia. Né? A partir do momento que eu trago a racionalidade, eu tenho que pensar tudo que atravessa esse ser humano. Então tem as questões emocionais, né, que isso vai interferir muito nas parcerias que você vai arrumar ao longo da sua vida, na questão biológica, sem dúvida alguma, em tudo o que passa. Né? E essa questão do racional. Eu quero ficar com a pessoa porque eu tenho interesse, né? Porque a pessoa é isso, é aquilo, entendeu? Então, eu não posso, uma única coisa, eu não posso justificar por um único aspecto, com uma única visão. Tudo é biológico? Tudo é pelo racional? Tudo é emocional? Não. Não é tudo uma única coisa. Nós somos muito mais, né? Nós somos tudo isso, na verdade.